Olá, meu nome é Isabela Gonçalves, estudante de agronomia no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e vou apresentar um artigo científico. Efeitos do nicolsulfuron sobre a abundância e diversidade de fungos micorrízicos arbusculares utilizados como indicadores de toxicidade microbiana de pesticidas, que foi publicado em Ecological Indicators. Objetivos. O principal objetivo do estudo foi avaliar a ecotoxicidade microbiana do solo ao uso de nicolsulfuron, utilizando fungos micorrízicos arbusculares como bioindicadores, sendo feito através de uma abordagem de vaso e de campo, onde foram possíveis monitorar os efeitos colaterais do herbicida em abundância e diversidade de fungos micorrízicos arbusculares em casos extremos e em cenários realistas. Materiais e métodos. Foram analisados os experimentos em vaso, que teve como intuito avaliar o impacto do nicolsulfuron em fungos micorrízicos arbusculares sobre condições de extrema exposição. O solo foi caracterizado como barro argiloso, onde os 3 primeiros grupos de vasos foram tratados de maneira uniforme com doses de 10, 100 e 1000, sendo tais doses elevadas em comparação ao recomendado, tendo um quarto conjunto de vasos para servir como testemunha. A determinação de resíduos do nicolsulfuron foram realizados utilizando um sistema de extração de solvente acelerado, de acordo com DGyard. As amostras foram analisadas num sistema de cromatografia líquida. A estimativa de colonização fúngica, onde as raízes foram limpas, lavadas em água de torneira e imersos a 2,5% de HCl durante 30 minutos. Posteriormente, as raízes foram coradas e foi estimada em lâminas. A extração do DNA, PCR e DGGE foram analisadas de acordo com diversos métodos citados por autores como Ipslands e Liang, que analisou se os tratamentos desapareceram ou permaneceram inalterados em resposta ao herbicida nicolsulfuron. Essa estratégia permitiu identificar os membros da comunidade de fungos micorrízicos arbusculares que eram ou sensíveis ou tolerantes à aplicação de nicolsulfuron. Diversos dados foram analisados, como o crescimento vegetal, a biomassa e a concentração de nicolsulfuron no solo. Tais dados foram submetidos à análise de 5% de variância. Foram analisadas a concentração de nicolsulfuron quantificada no solo dos tratamentos em vaso, apresentadas no gráfico A, e a dissipação de nicolsulfuron no campo no gráfico B. Pode ser observado na figura 1A, no experimento em vasos, que o nicolsulfuron apresentou comportamento semelhante, independentemente da taxa-dose aplicada, com uma redução eficaz inicial de seus resíduos até o ciclo 2, e uma progressiva e significativa acumulação de resíduos de nicolsulfuron no solo, nos seguintes ciclos e até o final da experiência. Já no experimento em campo, pode ser observado uma rápida dissipação, independentemente da dose aplicada, como observado na figura 1b. Na figura 2, analisou-se a parte aérea e biomassa radicular das plantas de milho colhidas no final do tratamento. Os gráficos são de 1 a 5 e de A a E, respectivamente, no experimento em vaso. O crescimento das plantas e colonização micorrízica na biomassa da raiz e parte aérea foram significativamente afetadas. Portanto, o número de ciclos e doses de nicolsulfuron, a aplicação da taxa de dose 1000 diminuiu significativamente a parte aérea e a raiz da biomassa de plantas no ciclo 1, como observado na figura 2A, e um crescimento totalmente impedido de milho de ciclo 2 em diante na figura 2B. Por outro lado, a aplicação da taxa-dose de 100 não teve efeito significativo da biomassa vegetal no ciclo 1, mas significativamente prejudicada o crescimento do milho do ciclo 2 em diante. A aplicação da taxa de dose 10 não induziu efeitos significativos no crescimento das plantas, com a única exceção do ciclo 4, onde foram observados decréscimos marginalmente significativos na biomassa da parte aérea e da raiz, como observado na figura 2D. No geral, as plantas de milho foram colonizadas com sucesso por figura 3.
Na figura 3, analisou-se a colonização de plantas de milho por fungos micorrízicos arbusculares, hifas, arbúsculos e vesículas, no final do tratamento no experimento em vasos. Os efeitos de dose do ciclo mostrou que a taxa dose 1000 induziu uma redução significativa na colonização de hifas no final do ciclo 1, como pode ser observado na figura 3A. No entanto, foram observados em ciclos subsequentes não permitiram quaisquer outras medições. A taxa de dose 100 de nicosulfuron induziu um aumento significativo na colonização de hifas em comparação com a de dose 10 e o controle do ciclo 2, como observado em 3b. Enquanto que a mesma dose induziu a um decréscimo significativo na colonização de hifas nos ciclos subsequentes, como observado em 3C e 3E. Em contraste, a taxa de dose 10 não induziu quaisquer efeitos significativos sobre a colonização das hifas para as amostras não tratadas, com exceção do ciclo 4, em que houve uma redução significativa. Os efeitos das doses pelo ciclo mostrou que a colonização arbuscular foi afetada de forma significativa pelas doses 100 no ciclo 3, mas até mesmo pelas doses 10 no ciclo 4, considerando que os não arbusculares foram encontrados nas plantas de ciclo 5. Colonização vesicular foi limitada durante todo o experimento e não foi afetada de forma significativa. Na figura 4, foram analisadas as impressões digitais e a análise correspondente do cluster Índice de Similaridade de Jacquard, da comunidade fúngica no sistema radicular do milho no final do experimento em vaso. Os resultados da experiência impressões digitais DGGE revelaram que o nicosulfuron mudou significativamente a estrutura da comunidade fúngica. Na tabela 1 foram analisados a meia-vida e o erro estimado pela montagem da curva de dissipação do nicosulfuron no experimento de campo, sendo utilizados dois modelos cinéticos, o Fock e o Hochst. No entanto, valores calculados com o modelo Fock de meia-vida mostrou que a dissipação das diferentes doses de nicosulfuron eram semelhantes, variando de 4 dias na dose de 2 para 4,7 dias na dose de 1. Tabela 2. Na tabela 2 foram analisadas a identidade de ribossomos de fungos micorrízicos arbusculares associados com bandas de DGGE obtidos após a clonagem de sequenciais de 18S rRNA amplificados a partir do DNA extraído de raízes de milho no experimento em vaso. Alguns membros da comunidade fúngica dos micorrízicos arbusculares são sensíveis extremamente à exposição ao nicosulfuron, não conseguindo colonizar as raízes das plantas. Um caso particular, em resposta aos ribotipos representados pelas bandas de 2.5, 2.6 e 2.7 ao herbicida nicosulfuron no experimento em vaso. Estes ribotipos foram encontrados para colonizar rapidamente raízes de milho expostas às doses de 100 no ciclo 2, mas não conseguiu colonizar raízes do mesmo tratamento nos ciclos subsequentes. Figura 5. Na figura 5, revelou-se uma comunidade bem estabelecida de fungos micorrízicos arbusculares em raízes de milho. A análise de agrupamento das impressões digitais obtidas aos 28 dias após a aplicação não mostrou um efeito claro do herbicida. As impressões digitais e o índice de similaridade foram agrupados em dois grandes blocos, restantes 3 repetições de taxa de dose 5, formando o segundo grande aglomerado, onde notou-se que o nicosulfuron em taxa de dose 5, que é a dose recomendada, não induziu alterações significativas, nem na capacidade de colonização ou sobre a estrutura da comunidade de fungos micorrízicos arbusculares no experimento de campo. Conclusão. Podemos concluir que o herbicida induz a uma redução significativa na capacidade de colonização somente em doses aplicadas repetidamente e superiores a 100, sendo que em doses mais baixas não induz alterações na colonização e estrutura fúngica dos fungos micorrízicos arbusculares. Literatura citada.
Obrigada!